Salve, salve, galera! Gostaram das aulas? Tá tranquilo? Poxa, adorei. Nossa, a questão da matemática, o log. Eu gostei, sabe do quê? Do macetinho do peteleco. Pô, gostei. Obrigado, professor Marcelino, por essa dica fantástica. Parabéns, adorei essa dica da matemática. E aí, como é que tá em casa? Tá suave, tá tranquilo? Eu tô super empolgado aqui com vocês. Vamos aqui aos nossos avisos básicos. Você deve ter reparado, você que chegou agora, né, que nós estamos sem o pessoal da Libras. Fica triste não, eu sei que tem muita gente que acompanha a gente, muitos alunos, tá? Mas nós tivemos um imprevisto hoje, a gente está correndo aí para tentar normalizar. O pessoal da Libras são voluntários, professores, então eis o contexto, mas a gente vai estar organizando mais ainda para vocês nas próximas aulas. E eu quero deixar um outro recado importantíssimo aqui para vocês. Você está acostumado, toda terça e quinta a gente está aqui. Você sabe disso, ao vivo, 9 às 12. A partir do dia 25 de maio, anota aí para quem não anotou ainda. 25 de maio, nosso horário vai mudar. Tá? O nosso horário não, os nossos dias, melhor dizendo, né? Que em vez de terça e quinta, serão segunda e quarta. Então, segunda e quarta, mantém o horário de 9 às 12, ao vivo. Tá? A partir do dia 25. E também a partir da semana de 25, nós não estaremos mais tendo o nosso programa nas quintas-feiras. Então, vai ser quando, professor? Segunda, terça, quarta e sexta, aqui de 9 às 12. E lembrando a vocês também que, se porventura, pela manhã, você perdeu alguma coisa, calma, nós temos a TV União à tarde, canal número 11, tá? Além da TV Justiça pela manhã, você pode reprisar à tarde. E pela manhã também eu tenho na TV Gênesis, canal 24 ali, você consegue sintonizar. E tudo isso você acompanha pelo nosso Twitter, que é @escolaemcasadf, e tem também o Twitter da TV Justiça, @TV Justiça. Você pode observar pelo YouTube da TV Justiça também. Dá uma corridinha lá no YouTube da TV Justiça, inscreve, toca o sino, porque também está sendo ao vivo com a gente aqui. Anotou todos os recados básicos? Ótimo. E a partir da semana que vem a gente está organizando, normalizando também o YouTube do Escola em Casa DF, tá? Eu sei que você já foi lá, deu uma olhada e não encontrou todas as aulas. Calma, já está sendo normalizado em questões aí de dias. Internet está com um tráfego muito grande de informação, então para subir os vídeos está um pouco difícil. A gente pede um pouquinho da sua paciência, tá beleza? Mas, vamos deixar de delongas? Vamos deixar de delongas, porque eu sei que você está doido para aprender biologia agora. Isso, porque essa nossa última aula dessa manhã é com o professor Bruno de biologia. Ele vai dar um show, tô com o meu caderninho, tô anotando tudo ali. Eu quero que você anote aí. Qualquer coisa, manda para mim no Twitter. Eu tô ligado em vocês, tá bom? Brunão, excelente aula para você agora. Fica contigo. Obrigado. Vamos nessa? Bom, quando a gente fala em genética, você pensa em frases do tipo assim, quem nunca ouviu alguma coisa, tipo, você é a cara do seu pai, você tem os olhos da sua mãe, às vezes até em questão de gestos, você caminha igual o seu pai, ou então às vezes até questões de comportamento. Você já deve ter ouvido alguma coisa do tipo assim, olha, ele é turrão igual o pai dele. Então, essa questão de como as coisas são transmitidas, as características são transmitidas de pai para filho, é o que estuda a genética. Por favor, o próximo slide. Então, genética é a área da biologia que estuda a transmissão das características de pais para filhos ao longo das gerações. Apesar do termo genética ser um termo relativamente recente, né? É um termo que data de 1906. O pensamento sobre genética já faz parte do dia a dia do ser humano há muito tempo. Se você pensar aí, quando o ser humano primitivo, o homem das cavernas, começou a fazer a transição de coletor, caçador, lá no Neolítico, há aproximadamente assim, algo em torno de 10 mil anos atrás, ele começa a reparar em como essas características são transmitidas, porque ele precisava selecionar espécies, fazer cruzamentos e perceber aquilo que era mais interessante. Então, dessa maneira, a genética já é incorporada ao nosso dia a dia há muito tempo. Só que uma questão que começa a ser realmente documentada, as ideias, a partir dos pensadores gregos e romanos. Por favor, próximo slide.
Então, as primeiras ideias, elas remontam a algo mais ou menos de 500 anos antes de Cristo. Então, assim, para haver facilitar o entendimento, a gente coloca 3 ideias básicas, ou melhor, 2, porque uma delas se mescla um pouco com uma delas, né? Então, assim, para que haja uma certa facilidade, a gente começa com 2 ideias básicas. Há 500 anos antes de Cristo. Por favor, próximo slide. Essa primeira ideia é colocada por Hipócrates, né, que é o principal representante. Esse Hipócrates aqui é aquele pai da medicina, é o Hipócrates de Cos. Então, Hipócrates acreditava na ideia de pangênese. Pangênese é mais ou menos assim: todas as partes do corpo, elas mandam informações que vão trafegar através dos humores, que seriam os líquidos do corpo, até chegar nos órgãos reprodutivos, e essas informações serviriam de molde para a formação de um novo ser. Quando a gente fala de pangênese, você vai encontrar inúmeras variações, desde pensadores que diriam que a responsabilidade de formação era exclusivamente do homem, ou em que a mulher teria um papel meramente de nutrir e manter esse embrião, esse molde que viria do homem, como vai ter pensadores que vão dizer o seguinte: olha, vai dos dois. Todo ser vai ser uma mistura tanto do macho quanto da fêmea, e o sexo vai ser determinado, talvez pela temperatura, talvez pelo balanço desses humores, que dependendo do que for, se o que vem do pai predominar, vai ser um menino, se predominar o da mãe, vai ser uma menina. Se for alguma coisa, se o útero estiver mais frio, vai ser uma mulher, se o útero estiver mais quente, vai ser um homem. Então, essa ideia de pangênese, ela vai perdurar e vai influenciar outros pensadores. Por favor, o próximo. Inclusive, um dos que foram influenciados por essa teoria de pangênese foi Charles Darwin, aquele da origem das espécies. Só que, diferentemente do conceito básico, Darwin falava de gêmulas. E ele dizia que é o seguinte, que essas gêmulas carregariam essa informação, e essa informação é que seria transmitida aos descendentes. Inclusive, ele diz o seguinte, que essas gêmulas, que eram fornecidas por partes do corpo, quando o pai tivesse algum tipo de deformidade, essa deformidade seria transmitida. Seria transmitida aos filhos, o que a gente sabe que não é verdade. Mas ele adota muito isso e diz que essas gêmulas, da maneira como elas vão se compondo, é que vão gerar as variações que vão ser selecionadas, de acordo com a teoria dele. Só que Darwin não foi o único a usar essa ideia de pangênese, ser influenciado. Por favor, próximo. Então, essa teoria de pangênese, ela vai desembocar na teoria da pré-formação. Essa teoria acredita que, lá no interior dos gametas, você já teria seres formados. E que, basicamente, quando chegasse na mulher ou na fêmea, colocando mais de maneira genérica, esses seres se desenvolveriam. É o que a gente diria que são os chamados homúnculos. Não é? A ideia dos homúnculos, ela só vai mudar, ela só vai ser reforçada. Por favor, o próximo slide. Ela vai ser reforçada por von Leeuwenhoek. Leeuwenhoek era um cara que tinha uma experiência muito grande na construção de lentes, e é um dos primeiros construtores de microscópio. Então, o que ele faz? Ele analisa o sêmen, e ao observar o sêmen no microscópio, ele fala, olha, tem um ser ali, que ele chama de animáculo ou homúnculo. Nessa época também, você tinha 2 correntes de pesquisadores,
que diriam que eram chamados de espermatistas, que acreditavam que a função de transmissão das características e geração dos novos seres estava restrita ao macho e ao esperma, e aqueles que acreditavam que essa função era predominantemente do homem, e por assim chamados de ovulistas. Gaff era um desses pensadores e atribuía, dizia, que a fêmea tinha uma participação efetiva na formação dos gametas para gerar os novos seres. Não? Por favor, próximo. Outra linha de pensamento dominante era a epigênese, que tinha como seu representante principal, no começo, Aristóteles. Tá? E aí eu peço até perdão aos professores de filosofia se eu estiver cometendo um erro, que era discípulo de Platão. Então, ele acreditava que o pensamento era um ente superior, você tinha uma que era chamado de nous, e essa força formadora influenciava e moldava a matéria. Então, na epigênese, diferente da pangênese, você não tinha o carregamento de informações. Essas informações, elas não eram enviadas de todo o corpo. Na verdade, você tinha o quê? A junção, essas informações já estavam presentes e todo o processo de desenvolvimento começava a partir da fecundação. E segundo Aristóteles, seguindo a ideia do nous, essa força organizadora vinha do homem, então daí a ideia de que a responsabilidade da formação de um novo ser do homem, e a partir daí dessa força coordenadora que vinha do homem, a mulher apenas serviria como fornecedora de matéria-prima e mantenedora desse embrião. Próximo, por favor. Essa teoria da epigênese, ela parte de um princípio mais prático. Tanto Aristóteles quanto os que vieram depois dele observavam muito o desenvolvimento de ovos de galinha, para ir vendo como é que o embrião se desenvolvia parte a parte. Daí a ideia da epigênese, de que, concluindo nessa questão da epigênese, de que o desenvolvimento embrionário ele se dava a partir da fecundação e que você não tinha seres pré-formados. Todo o processo de desenvolvimento começava a partir do ovo. Próximo, por favor. Galton já era um cara que começou contrapondo-se à teoria da pangênese. Ele tentou fazer uma visualização mais prática da pangênese e não conseguiu comprovar. Então ele fez vários experimentos e nessa questão dos experimentos ele chegou a uma conclusão básica que é chamada de teoria das estirpes. E segundo essa teoria, as características seriam transmitidas através do sangue, mas ao passar das gerações haveriam diluições em proporções bem definidas. Mais ou menos assim, próximo slide, por favor. Cada um de nós seria um quarto de cada avô, e esses um quarto dos avós formariam pais e mães. Então, sempre nessa proporção. Então, cada um de nós seria formado pelo balanço dessas misturas. Próximo slide, por favor. Mais à frente, Weismann, ele começa a criar uma separação. Ele chega ao seguinte, estudando, ele propõe que o seguinte, que o somatoplasma seria parte dos tecidos do nosso corpo que não tem função reprodutiva. E esse hematoplasma, como não tem função reprodutiva, eles não participariam da formação dos gametas. A formação dos gametas seria atribuída ao que a gente chama de plasma germinativo, que seriam tecidos especializados na formação dos gametas. Dá para perceber agora que você já começa a ter um certo fundamento, a base do que hoje a gente tem. A gente já sabe hoje em dia que nós temos células somáticas e células reprodutivas, os gametas. Próximo, por favor.
Nesse momento, quando a gente começa a ter essa ideia de como as características são transmitidas, né, a gente já pode falar em quem seria o pai da genética. Esse é aquele momento de que você vai lembrar de, olha, o pai da genética é Mendel. Entretanto, eu colocaria uma observação aqui que é a seguinte: se a genética tem um pai, ela tem um avô. Esse avô não é tão conhecido, seria um húngaro chamado Imre Fritetski. Imre, ele trabalhava com criação, estudava a criação de bovinos. Então ele propõe, tem um trabalho, o Imre também morava na mesma cidade do Mendel, cidade de Brno, e inclusive o trabalho do Fritetski estava na mesma biblioteca. Então o Fritetski, ele propõe uma série de coisas, inclusive fala da questão do hibridismo, da formação de seres, não é formação, mas não relaciona os cruzamentos, a genética, a seres mais robustos, com a saúde melhor. Então Fritetski já fez um trabalho que era voltado para o melhoramento, o que hoje a gente chamaria de melhoramento genético. E dentro desse trabalho ele estabeleceu alguns parâmetros. Parâmetros esses é que vão ser consolidados pelo Mendel. Através de experimentos, ele faz essa consolidação colocando toda uma base matemática por trás. Por favor, próximo. Mas quem foi Mendel? Mendel foi um cara que nasceu em 1822. Né? Ele era filho de camponeses, muito pobre. Alguns biógrafos diziam que o Mendel era um cara assim, mais frágil, e que num certo período da vida dele, a família dele vivia da venda de frutas, tinha um pomar, e que num certo período o pai do Mendel sofre um acidente, e o Mendel, como sendo o filho homem mais velho, ele ficaria responsável pelo cuidado da fazenda. Então, dizem os biógrafos que o Mendel falou assim, olha, acho que eu não vou dar conta do recado, então eu vou estudar. Só que nessa época, quem não tinha dinheiro para pagar seus estudos, partia para uma vida religiosa, que a igreja, os monastérios, eles acabavam por bancar. E é o que o Mendel faz. Ele se torna monge no mosteiro de Brno. E é onde ele vai passar a maior parte da vida dele e onde ele vai fazer as experiências que vão servir de fundamento para a genética. Mendel, é até uma curiosidade, Mendel era um cara que gostava muito de estudar. Então, quando você olha a biografia, você descobre que ele foi físico, matemático e biólogo, além de apicultor. Um outro detalhe interessante sobre o Mendel é que ele chegou a ser presidente da Associação de Apicultores de Brno. E não trabalhou só com ervilhas, ele fez trabalhos também com animais. Então, e esses trabalhos, e aí tem até uma outra questão que é interessante, que é a seguinte: antes de falar das ervilhas, a proposta inicial do Mendel era trabalhar com camundongos. Nesse momento, até tem gente que sugere que talvez o Mendel tenha sido influenciado ou tenha partido dos trabalhos do Fritetski. Não seria de se estranhar, porque o trabalho do Fritetski estava na mesma biblioteca que o Mendel usava. Apesar de haver uma distância aí de mais ou menos algumas décadas entre o trabalho de um e de outro, mas não há nenhuma comprovação histórica, não tem nada, nenhum documento que possa afirmar que o Mendel partiu dos trabalhos do Fritetski. Então, lá mais ou menos em 1856, o Mendel começa a fazer seus experimentos. Como eu estava falando antes, a ideia inicial era trabalhar com ratos, mas aí o abade virou para ele e falou assim, olha, Mendel, não é interessante um monge ficar olhando animais se reproduzirem, não é de bom tom. E o Mendel ainda dá aquele assim, segundo alguns biógrafos, ele até ironiza isso, ele falou assim, não, tudo bem, eu vou trabalhar com flores, mas ele ironiza um pouco e fala assim, mas ele desconhece as flores, porque as flores também têm sexo.
As flores também fazem reprodução sexuada, têm gametas, né? E aí ele começa seus trabalhos com ervilhas, né? Quando a gente vê as referências ao trabalho de Mendel nos livros didáticos, a gente tem a impressão de que ele só usou um tipo de ervilha. Na verdade, Mendel trabalhou com 34 variedades de ervilhas. E no trabalho dele, ele usou comumente 22. E aí vem uma outra característica pessoal do Mendel, que ele era um homem muito obstinado. Então ele, quando colocava alguma coisa na cabeça, ele seguia naquilo com todo esforço e paciência e ia até o fim. Então ele passa mais ou menos 7 anos fazendo experimentos com ervilhas. Em alguns documentários você vai ver que Mendel tinha uma paciência tremenda, porque cada vez que ele fazia um experimento com ervilha, ele contava grão por grão. Você consegue se imaginar contando 1.700, 2.000 ervilhinhas para poder ter um dado estatístico confiável? Mendel fazia isso. Então, depois que ele faz esse trabalho, né, desenvolve esse trabalho com as ervilhas, né, esse trabalho ele é terminado em 1865. Por favor, próximo slide. Em 1866, ele publica oficialmente o livro, né, que vai trazer as leis da genética. E nesse livro, esse livro, apesar de hoje ter uma importância muito grande para a gente, para o Mendel não teve um grande impacto. Inclusive, alguns biógrafos falam que, quando ele foi fazer essa apresentação desse trabalho, diz que ele começou falando para uma plateia. Quando ele chegou ao final da apresentação, ele percebeu que ele estava sozinho. Porque, segundo os biógrafos, as pessoas que chegaram para ver acreditavam que eles iam ver um trabalho sobre como plantar, como cultivar. Enquanto que o Mendel não, ele mostrava um trabalho estatístico, cheio de fórmulas matemáticas, demonstrações. 2 anos depois, em 1868, o Mendel ele é eleito abade do mosteiro. Então, como o mosteiro tinha muitas funções administrativas, ele fica tão ocupado que ele abandona esses experimentos. O lado cientista dele é colocado de lado. Dizem até que essa questão da obstinação dele se torna um problema, porque a partir do momento que ele se torna um abade, ele começa a ficar extremamente estressado por questões de impostos e taxas que o mosteiro devia pagar. E briga muito com isso na época. Mendel veio falecer no que hoje a gente consideraria uma idade relativamente jovem. Ele falece aos 62 anos. E o trabalho dele fica perdido. Desde o ano que foi publicado em 1866, o trabalho dele só vai ser retomado, redescoberto em 1900. E aí vão ser 3 cientistas botânicos que vão resgatar esse trabalho. E aí uma questão que eu acho de extrema nobreza, porque o trabalho do Mendel não era de conhecimento. Nenhum deles tomou o crédito para si sobre o trabalho. Eles deram crédito ao Mendel. Então esses 3 botânicos foram o alemão Correns, o austríaco Tschermak e o holandês Hugo de Vries. E eles, sim, estabelecem, resgatam e dão a devida importância ao trabalho do Mendel. Próximo slide, por favor. Então, o trabalho do Mendel, basicamente, ele diria que as heranças eram transmitidas através de partículas. Esses caracteres hereditários eram transmitidos através de partículas ou fatores que estavam nos gametas. Esses fatores, hoje, é o que a gente chama de genes. Mas antes da gente falar exatamente sobre o trabalho, como o Mendel desenvolveu a questão da genética, a gente precisa trabalhar alguns conceitos básicos antes. Próximo slide, por favor. Então, são termos que vão ser usados em genética. Próximo, por favor. Então, primeiro, o que são cromossomos? O termo cromossomo,
Cromo significa cor, somo significa corpo. Cromossomo significa, então, corpo colorido. Então, é a estrutura, ele tem esse nome corpo colorido, porque quando ele era observado, para ser observado ao microscópio, ele recebia algum tipo de pigmento para se tornar visível. Daí o nome, corpo colorido. E o cromossomo é que vai carregar uma sequência linear de genes. Cromossomos homólogos. Alguns organismos carregam cromossomos em pares, e esse par é herdado, um da mãe e outro do pai. Então, esses cromossomos homólogos carregam os mesmos tipos de genes, os genes que têm as mesmas funções. Então, eles vão ocupar o que a gente chama de locus gênicos, eles vão ter as mesmas posições de genes. E gene alelos vão ser esses genes que vão estar na mesma posição em ambos os cromossomos. Isso aqui é um cariótipo. Isso aqui mostra os cromossomos da espécie humana. Aqui a gente está vendo os pares. Esses cariótipos só são visíveis em uma determinada fase da divisão celular. Próximo slide, por favor. Então, o primeiro conceito básico que a gente vai usar muito em genética é genótipo. Então, o genótipo, ele traduz os genes que você faz referência aos genes que você carrega nas suas células e que você herdou dos seus pais. Normalmente, a gente representa ele por letras. Por uma questão de convenção, normalmente a gente faz referência ao genótipo e a uma característica. Por exemplo, o João tem genótipo para cor de cabelo castanho. E aí, por uma questão de prática, a gente usa castanho, a letra C do castanho, para representar esse gene, esse genótipo. Próximo, por favor. E o genótipo tem um conceito complementar, que é o de fenótipo. O fenótipo é a manifestação do genótipo. Então ele é assim, você tem os seus genes, o fenótipo é o resultado da interação dos seus genes com o ambiente. Então, assim, eu tenho genótipo para cabelo castanho. O meu fenótipo é o cabelo castanho. Mas eu posso modificar o meu fenótipo pintando o meu cabelo. Então, isso quer dizer que fenótipo pode ser alterado por fatores ambientais. Você pode ter a pele branca, tomar sol e ficar com a pele mais escurecida. Você está alterando o seu fenótipo. Então, o fenótipo é sempre o resultado da interação do genótipo com o ambiente. Próximo, por favor. É mais ou menos o que está falando aqui. Então, você tem fenótipo, é o resultado do seu genótipo com o ambiente. É mais ou menos assim. A gente diz que nos genes você carrega até características comportamentais, habilidades, predisposição a habilidades. Nesse momento, a gente pode falar que genética sempre são possibilidades. Você pode ter possibilidade de nascer para ser um gênio na matemática. Mas você só vai ser um gênio na matemática se você tiver estímulo, tiver contato com a matemática e for estimulado a desenvolver essa habilidade. Para que o seu fenótipo como gênio da matemática possa aparecer. Então não adianta você ter gene. A manifestação do gene depende da interação com o ambiente. Próximo, por favor. Cromossomos homólogos. São os cromossomos que carregam os mesmos conjuntos de genes. Então, você tem lá, num determinado cromossomo, eu tenho genes que vão ser responsáveis pela cor da pele. Então, o homólogo dele também vai ter um cromossomo responsável pela cor da pele. Num determinado cromossomo, eu vou ter genes que vão ser responsáveis pela cor dos olhos. Então, na mesma posição, eu vou ter um outro cromossomo, chamado de homólogo, que vai carregar o mesmo conjunto. No caso da espécie humana, só há uma exceção, que são os cromossomos sexuais. E mesmo eles, você não tem uma homologia total. O cromossomo que determina o sexo masculino, ele tem uma parte que não é homóloga ao outro cromossomo sexual, que é o cromossomo X.
Lembrando que na formação dos homólogos, a gente sempre herda um do pai e outro da mãe. Próximo, por favor. Os genes alelos, só para a gente dar uma reforçada, esses genes alelos eles estão na mesma posição nos cromossomos homólogos. Então, se eu fui lá no cromossomo, localizei onde está o gene para a cor do olho, no outro cromossomo eu vou na mesma posição e vou achar um gene que também vai ser responsável pela cor do olho. Um detalhe importante aí, que é o seguinte, eles não vão carregar a mesma informação. Então, um cromossomo, um gene alelo, pode carregar informação para olho castanho, enquanto que o seu gene alelo no outro cromossomo homólogo vai carregar informação para um olho azul. Então, eles não carregam a mesma informação. Carregam o mesmo tipo de informação. Próximo, por favor. Então, isso aqui, para ilustrar o que a gente está falando. Então, eu tenho cromossomos homólogos, carregam os mesmos tipos de genes, mas não carregam a mesma informação. Por exemplo, nessa posição aqui, a gente tem um gene responsável por uma proteína do sangue. Então, aqui, ele indica uma proteína. Se você olhar na mesma posição, tem indicação de uma outra proteína. Próximo slide, por favor. Então, cada um de nós vai ter vários alelos, né? Então, isso aqui também é para mostrar, para ilustrar o que a gente está falando. E aqui eu tenho a introdução de outro conceito novo, que é o seguinte: quando nós carregamos nos cromossomos homólogos genes com a mesma informação, esses genes são chamados de homozigoto. Ou seja, se você tem lá, por exemplo, aqui, no locus A, é o mesmo gene com a mesma informação, você é homozigoto para essa característica. Já se, na mesma posição, você carrega genes com informações diferentes, tá? Você é chamado de heterozigoto. Lembrando, para reforçar, homozigoto, homo, igualdade. Então, se você é homozigoto para uma determinada característica, significa que os genes, os alelos que você carrega, carregam a mesma informação. Se você é heterozigoto, lá nos cromossomos, alelos, você tem genes que carregam informações diferentes, apesar de estarem na mesma posição. Próximo, por favor. Então, isso aqui é para reforçar o que a gente está falando, que genes alelos não necessariamente carregam a mesma informação. O mesmo gene pode ter informações diferentes. E isso, quando a gente começa a estudar genética, vai ser uma informação fundamental no entendimento de como essas características são transmitidas de pai para filho. Próximo, por favor. Então, algumas características, elas são chamadas de dominantes, elas se manifestam com mais facilidade. Por exemplo, na espécie humana, as cores escuras tendem a ser dominantes. O que isso quer dizer? Que, possivelmente, você vai ter uma manifestação mais fácil de cores de cabelo escura, de olhos castanhos, de pele mais escura, dependendo da população. E esse alelo dominante, como ele tem maior facilidade, ele não precisa estar presente. Ele não precisa estar presente em par. A presença de apenas um gene dominante já faz com que a característica apareça. Um alelo é dito recessivo quando a característica que ele traz só vai se manifestar se esse gene estiver em par. Então, na espécie humana, cores claras tendem a ser recessivas.
E tem a questão também do que nós chamamos de dominância incompleta, ausência de dominância ou codominância, quando você tem a manifestação de duas características dominantes ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos o seguinte, se você tem um alelo que é dominante, que significa preto, e tem um alelo recessivo, que significa, e tem um outro alelo que significa branco, quando você juntar os dois, num caso de dominância comum, você tem o quê? Preto é dominante, o preto vai prevalecer e a cor que vai se manifestar vai ser a preta. No caso da codominância, quando você juntar preto com branco, você vai ter cinza, que seria uma característica intermediária entre os dois. Próximo, por favor. Agora sim, a gente pode começar a falar das leis do Mendel, propriamente ditas. Próximo. Então, só para retomar, Mendel definiu suas leis com base num experimento feito com ervilhas. Aí vem o seguinte, né? Bom, já que ele não pôde trabalhar com ratinhos, ele escolheu ervilhas. Mas por que ervilhas? Porque as ervilhas eram fáceis de cultivar, davam frutos rapidamente, tinham características muito bem definidas, fáceis dele identificar, como cor da semente, se a semente era lisa ou rugosa, a posição da flor, a cor da flor, a altura da planta, se as plantas eram grandes ou pequenas, se a vagem era mais curvada ou mais reta. E um detalhe fundamental, as ervilhas fazem autofecundação, ou seja, o Mendel seria capaz de controlar a reprodução e manipular a reprodução das ervilhas. E, além disso, elas produziam uma grande quantidade de descendentes. Próximo, por favor. Então, esse quadro aqui mostra as 7 características básicas que o Mendel usou, que era cor da semente, forma da semente, textura, se a semente era lisa ou rugosa, se a vagem era verde ou amarela, se ela era lisa ou ondulada, se as plantas, a altura das plantas, que podem ser plantas de 1,60 m ou plantas de até 40 centímetros, a flor, se era ela ao longo dos ramos ou se ficava na pontinha de cada ramo, e a cor da flor, que poderia ser púrpura ou branca. Aqui, a gente tem a ocorrência dessas características que ele estudou. Então, aqui indica o seguinte, de cada 8 mil plantas, né, 6.000 tinham a característica amarela e 2.000 tinham a característica verde. É o que está representado aqui. Próximo, por favor. Então, como é que o Mendel fez? Ele cruzou as variedades, pegou as ervilhas, variedades puras, que ele sabia que eram puras, né, com características bem definidas, e misturou. E começou a observar o que acontecia. Depois que ele fazia o cruzamento, ele pegava esses descendentes e permitia que eles fizessem autofecundação e observava as ervilhas produzidas. É nesse momento que a gente pensa, né, que você vai relembrar lá que Mendel era um cara que tinha paciência para ficar contando ervilha. Então, daí é que ele começa a construir a matemática que vai embasar seu trabalho. Próximo, por favor. Então, a primeira lei do Mendel, ela tem esse bando de nomes aqui. Ela pode ser chamada de princípio da segregação dos fatores, princípio da pureza dos gametas, monohibridismo, lei da disjunção ou lei fundamental da genética. Basicamente, o que ela diz é que é o seguinte, que cada característica é determinada por um par de fatores, hoje em dia a gente já sabe que tem exceções a isso, e que esses fatores, quando você vai formar os gametas, eles vão se separar. Então, cada gameta só carrega um fator. E aí a gente começa a relembrar lá dos alelos. Então, se você tem cromossomos homólogos, cada gameta só carrega um cromossomo e, por consequência, só carrega um alelo. É o que isso aqui está falando. Por isso, princípio da pureza dos gametas. Cada gameta só carrega um fator.
é puro. Próximo, por favor. Então, é para a gente exemplificar. Se eu tenho aqui a célula base, ela tem um par de cromossomos homólogos. Aqui estão os alelos. Na hora que eu for formar um óvulo, o gene A vai estar presente em um óvulo, enquanto que o gene Azinho vai para outro. Isso traz algumas implicações interessantes, como, por exemplo, o fato, graças a essa questão da dessa separação, da gente não ter um irmão exatamente igual, da gente ter toda essa variação que nós temos. Por quê? Além de você ter essa separação, ela ocorre completamente ao acaso. Então, se os genes que estão aqui, eles não obrigatoriamente, eles não vão se separar do mesmo jeito. A separação vai ser diferente a cada vez que você formar os gametas. Isso gera variação, gera o que nós chamamos de um rearranjo genético na formação de cada óvulo e cada espermatozoide, ou de cada grão de pólen e cada óvulo. Próximo, por favor. Então, geneticistas, a gente consegue prever, a partir desses cruzamentos, você consegue prever como esses genes são transmitidos em uma família. Então, em princípio, a gente usa o chamado quadro de Punnett. Próximo, por favor. O quadro de Punnett, ele basicamente, você pode começar fazendo o que a gente brinca de um jogo da velha. Na parte de cima, você coloca os gametas do pai, separados. E aqui do lado, os gametas da... fiz uma inversão aqui. Aqui os gametas do pai e aqui os gametas da mãe. É só uma questão de prática, tanto faz. A ordem aqui não vai ser relevante. O que é relevante é que você coloque esses gametas aqui. Então, uma mãe que seja azão, azinho, vai gerar gameta A, azão, e gameta azinho. Um pai, azão, azinho, do mesmo jeito. Um gameta azão e um gameta azinho. No quadro de Punnett, o que você vai fazer? Combinar. Então, azão do pai com azão da mãe gera um genótipo. Azão do pai com azinho da mãe, outro genótipo. O azinho do pai se combinando com o azão da mãe, azão, azinho. Vejam aqui, eu poderia ter colocado azinho, azão. Por convenção, normalmente a gente coloca as letras maiúsculas na frente. E no último aqui, azinho, azinho. Então, com esse quadro, eu consigo prever como esses cruzamentos vão se formar. Eu consigo predizer muita coisa. Próximo, por favor. Então, quando eu não sei, eu não conheço um genótipo, não tenho certeza do genótipo que eu estou cruzando, eu posso fazer o que a gente chama de cruzamento teste ou retrocruzamento. Então, o que eu faço? Eu quero saber se o indivíduo que tem a manifestação do fenótipo dominante, se ele é homo ou heterozigoto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro indivíduo que eu tenho certeza que ele tem o fenótipo recessivo. Então, no caso aqui, só para a gente entender, eu pego uma ervilha amarela que eu não sei se ela é homozigota ou heterozigótica. Eu não sei se ela tem Vzão, Vzão, ou se ela tem Vzão, Vzinho. Como é que eu vou saber isso? Então, eu cruzo ela com uma ervilha verde, que eu sei que é Vzinho, Vzinho. Quando eu fizer esse cruzamento, as possibilidades vão estar aqui, ó. Então, se esse cara for heterozigoto, metade das ervilhas, ou pelo menos aproximadamente a metade, né? Elas vão ser amarelas, que é a característica dominante, e a metade vai ser verdinha, que é a característica recessiva. Porque se tiver um Vzinho aqui, ele vai se combinar com esses Vzinhos aqui, vai ficar Vzinho, 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 Vzinho. Próximo, por favor. E se elas forem, e se esse cara for, na verdade, um dominante? O que vai acontecer? Ao cruzar com o recessivo, só vai ter
indivíduos resultantes, a prole, só vai ter o gene dominante. Vão ser todos amarelos. Então, isso vai indicar que ele é um homozigoto dominante. Próximo. As leis de Mendel vão ter algumas variações. A primeira variação que a gente vai identificar... Beleza. Então, assim, a primeira variação da lei de Mendel são chamados genes letais. São genes que, quando ocorrem em homozigose, eles provocam a morte embrionária. Então, isso, de certa maneira, altera as proporções que a gente espera quando a gente faz um cruzamento. Então, olha só, se a gente lembrar do quadro anterior, a gente sempre tinha uma proporção aproximada de um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Como neste caso, o gene dominante, quando em homozigose, provoca a morte embrionária, então eu passo a ter apenas 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Próximo, por favor. A outra possibilidade que não segue uma variação da primeira lei do Mendel é aquilo que a gente já tinha visto anteriormente, que é a codominância. Então, na codominância, você tem o quê? Dominante, característica, flor vermelha, flor branca. Se fosse uma dominância simples, quando eu cruzasse esses dois aqui, eu teria como resultado somente flores vermelhas, heterozigóticas. Mas como não há dominância aqui, eu tenho a manifestação de uma característica intermediária, como se eu misturasse os dois. Então eu tenho uma flor rosa. E perceba, lá no final, quando você olhar a proporção, você vai ter flores, uma proporção de fenótipos diferentes. Você vai ter um vermelho, 2 heterozigotos com um fenótipo intermediário e o outro fenótipo que também é considerado dominante. Essa florzinha aqui, só a título de curiosidade, é uma plantinha que é muito comum. Por isso ela é muito usada na biologia. Volta 2 slides para mim, por favor. Mais um. Eu quero voltar no quadro de Punnett. Obrigado. Quando você olha o quadro de Punnett, aquilo que eu estava falando de proporção, a gente está falando dessas... Eu estava falando dessa proporção aqui. Um homozigoto dominante, 2 heterozigóticos dominantes e um homozigoto recessivo. Bom, gente, basicamente, isso aqui é só uma introdução à genética. Tem muito mais a ser explorado. E eu espero que tenha colaborado com o entendimento da genética. Agora a gente tem a volta do nosso ilustríssimo Antoniel. Beleza, beleza, Brunão. Tranquilo, gostei pra caramba. Isso a gente sempre tem uma dúvida sobre isso, né? No nosso ensino médio, a questão das gametas. E aí você dá uma luz aqui fantástica nesse momento. Pessoal, gostaram das nossas aulas? Foram tranquilas? Só recapitulando, nós chegamos então hoje aí no nosso contexto. Começamos com a nossa física, pegamos ali o nosso contexto da matemática e finalizamos com a nossa biologia, né? Fantástico esse contexto nosso. Agradeço demais ao nosso professor Bruno de Biologia, que está aqui essa manhã maravilhosa conosco. Você que está aí em casa deve ter aproveitado bastante. Vamos a alguns recados rápidos para você. Lembrando que o nosso Twitter, @EscolaEmCasaDF, fica sempre à sua disposição. @TV Justiça também à sua disposição. E pedimos mais uma vez uma grande desculpa para vocês por não termos aqui a nosso pessoal de Libras hoje, tá? Estamos procurando melhorar cada vez mais para vocês. Lembrando que dia 25 de maio nós vamos ter uma pequena mudança no nosso horário, que terça e quinta era o nosso ao vivo, não vai ser mais terça e quinta, será segunda e quarta-feira, de 9 às 12, aqui na TV Justiça. E vamos também ter outra alteração, tem um dia, quinta-feira não teremos mais, então vai ser segunda, terça, quarta e sexta. Se organiza, anote, se estrutura. Lá no nosso
Twitter, @Escola em Casa DF, a gente vai estar destacando sempre essas informações. Se você perdeu alguma aula de hoje, fica tranquilo. À tarde, pela TV União, tem reprise, de 13 a 16. Estamos organizando também o nosso YouTube, que é o Escola em Casa DF. As aulas de abril, maio, estão subindo, estão sendo disponibilizadas lá para vocês. Acompanhem sempre aqui e até a próxima terça-feira. Semana que vem ainda continuamos na terça e quinta. Eu quero você aqui comigo, sempre, tá? Bem, mais uma vez agradeço ao professor Bruno, agradeço ao Regional de Ensino do Gama e todas as outras que estão sempre colaborando conosco e aqui a nossa TV Justiça. Até a próxima terça-feira, mas ó, amanhã tem aula, não é ao vivo, mas tem aula amanhã. Valeu, pessoal, até a próxima.